didático-pedagógicos recicláveis e atividades de construção do brinquedo e da brincadeira. Laboratório de Bioquímica do Exercício, com destaque para aparelhos de análises hermatológicas, bioquímicas, urocultura, com possibilidades de relações com indicadores de exercícios de saúde. O basquetebol aborda sistemas de ataque e defesa, fundamentos e aspectos táticos, noções gerais de regras, súmula e arbitragem, histórico e evolução do basquetebol. Ainda em construção, o Laboratório Saúde dos Escolares, com instalação de equipamentos de ponta como acelerometria, esteira para avaliação ergoespirométrica e eletrocardiográfica, analisador de gases portátil, equipamentos que permitem análises cardiometabólicas e pulmonares, na promoção de cuidados ampliados à saúde humana. Na Unisc, o acadêmico possui também a oportunidade de integrar os mais diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Oferece oportunidade aos graduados da licenciatura à atuação junto às escolas públicas estaduais e municipais, fazendo a articulação com o ensino superior de formação de professores, melhorando o IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica e incentivo à carreira do magistério. Pesquisa. A triagem de fatores de risco em trabalhadores da agroindústria com novas tecnologias em saúde identifica fatores de risco cardiorrespiratório e de saúde dos trabalhadores rurais em população carente de atendimento em saúde e importantes no setor econômico da região. Obesidade em escolares da educação básica. Estudo de intervenção. Avalia os possíveis efeitos de um programa de exercícios físicos no contraturno escolar. Saúde dos escolares. Investiga o estilo de vida, saúde, fatores de risco, visando o diagnóstico precoce de desenvolvimento de possíveis patologias de escolares da zona rural e urbana em Santa Cruz do Sul, com idade entre 6 e 17 anos. Na extensão, ações para o envelhecimento com qualidade de vida, promove a adoção de um estilo de vida mais ativo, incentivando a prática de atividade física e a manutenção da independência e autonomia, com hidroginástica, oficina do movimento e jogos desportivos adaptados. Projeto Cestinha Unisc 2017 proporciona a crianças e adolescentes espaço adequado para a prática do basquetebol, participação em competições e torneios. Avaliação funcional para a comunidade, LAFISA, envolve avaliação e prescrição de exercícios físicos, em que o acadêmico vivencia o trabalho em diferentes populações e situações, através do contato com diversos tipos de testes e protocolos. Projeto Musculação 2017, Saúde e Qualidade de Vida, mestrado em Promoção da Saúde. A Academia da Unisc oferece treinamentos físicos resistidos e apoio ao ensino. Pesquisa e extensão, ginástica laboral, recreação terapêutica e atividade da educação física no Hospital Santa Cruz. Promove o bem-estar e adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas por meio de realização de atividades físicas e recreativas hospitalares junto a pacientes e também funcionários. Atua na Residência Multiprofissional da Saúde do Hospital Santa Cruz, estágios da educação física junto ao PPGPS. Projeto Piracema, natação para pessoas com deficiência, beneficia os alunos de forma integral, trabalhando com aspectos psicomotores, afetivos, cognitivos e sociais com atividades recreativas, exercícios respiratórios e alongamentos. Atividade física, adaptada para autistas, atende junto aos familiares, crianças e adolescentes com sessões de atividades físicas e de autoestima, que encorajam a resolução de problemas, utilizando habilidades psicomotoras e diálogo afetivo corporal e a redução da dosagem de medicação antidepressiva e integração com o círculo relacional. Educação física. Viva esta escolha! O curso de Educação Física da Unisc iniciou suas atividades em 1970 como faculdade, Escola Superior de Educação Física, a ESEF, sendo extensão da ESEF da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integrou a FISC, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Hoje, Universidade de Santa Cruz do Sul, sendo a entidade mantenedora a APESC, Associação Pro Ensino em Santa Cruz do Sul. A Unisc possui dupla formação em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Na licenciatura, o aluno desenvolve competências e habilidades para atuar como professor na educação básica, exercendo o ensino de jogos, esportes, ginástica, dança, recreação e atividades físicas.
contribuindo na qualidade de vida do homem e da sociedade. O professor de educação física atua na educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como em instituições de ensino para portadores de necessidades especiais. No bacharelado, desenvolve competências e habilidades para atuar na promoção, prevenção e reabilitação em saúde, na recreação, lazer, esportes, treinamento desportivo, ginástica e dança. O bacharel em educação física atua como personal training em academias, clubes e laboratórios de saúde, ligas, federações e centros comunitários, instituições de consultoria em saúde, recreação e lazer, gestão esportiva, órgãos públicos, empresas e comunidade em geral. A infraestrutura conta atualmente com prédio próprio, o Bloco 42, e também complexo esportivo composto por ginásio pedagógico, com 2 quadras poliesportivas e salas para ginástica e dança, campo de futebol 11, pista atlética oficial, campo de futebol 7, quadra de futsal aberta, quadra de voleibol de areia e piscina semiolímpica térmica. Para você entender melhor, aqui vão algumas exemplificações. A disciplina Recreação e Lazer no Estilo de Vida oportuniza experiências de linguagens corporais múltiplas, e a intervenção pedagógica é voltada ao lúdico, lazer e desenvolvimento de uma vida ativa e saudável. O treinamento desportivo propõe a aprendizagem de diversos métodos de treinamento para o esporte de alto nível, como Circuit Training, Interval Training e Cross Promenade, o Fartlek, o Cross Country e os efeitos do exercício físico sistemático no corpo humano. A dança e a expressão corporal e também ginástica artística, acrobática e trampolim desenvolvem habilidades básicas e coreográficas, criações artísticas que ressaltam a valorização do histórico e origem de todas as modalidades. A biomecânica proporciona fundamentos e técnicas em biomecânica, como dinamometria, eletromiografia e cinemetria. Também possibilidades de avaliações biomecânicas com a prática de exercícios físicos, visando o desenvolvimento ou a reabilitação. O atletismo proporciona aprendizagens e aprofundamento de gestos, técnicas, táticas, súmulas e arbitragens para todas as categorias esportivas e regras gerais de diferentes provas atléticas, corridas, saltos e lançamentos. Atividades aquáticas evidencia o valor lúdico e reabilitador das atividades aquáticas como estratégia para o aprimoramento dos ajustes corporais, adaptação ao meio líquido, organização e planejamento de atividades aquáticas, natação, princípios e métodos de treinamento aquático. O laboratório lúdico, com destaque para a criação de materiais didático-pedagógicos recicláveis e atividades de construção do brinquedo e da brincadeira. Laboratório de Bioquímica do Exercício, com destaque para aparelhos de análises hermatológicas, bioquímicas, urocultura, com possibilidades de relações com indicadores de exercícios de saúde. O basquetebol aborda sistemas de ataque e defesa, fundamentos e aspectos táticos, noções gerais de regras, súmula e arbitragem, histórico e evolução do basquetebol. Ainda em construção, o Laboratório Saúde dos Escolares, com instalação de equipamentos de ponta como acelerometria, esteira para avaliação ergospirométrica e eletrocardiográfica, analisador de gases portátil, equipamentos que permitem análises cardiometabólicas e pulmonares, na promoção de cuidados ampliados à saúde humana. Na Unisc, o acadêmico possui também a oportunidade de integrar os mais diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Oferece oportunidade aos graduados da licenciatura à atuação junto às escolas públicas estaduais e municipais, fazendo a articulação com o ensino superior de formação de professores, melhorando o IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica e incentivo à carreira do magistério. Pesquisa. A triagem de fatores de risco em trabalhadores da agroindústria com novas tecnologias em saúde identifica fatores de risco cardiorrespiratório e de saúde dos trabalhadores rurais em população carente de atendimento em saúde e importantes no setor econômico da região. Obesidade em escolares da educação básica. Estudo de intervenção. Avalia os possíveis efeitos de um programa de exercícios físicos no contraturno escolar. Saúde dos escolares. Investiga o estilo de vida, saúde, fatores de risco, visando o diagnóstico precoce de desenvolvimento de possíveis patologias de escolares da zona rural e urbana em Santa Cruz do Sul, com idade entre 6 e 17 anos.
Na extensão, ações para o envelhecimento com qualidade de vida, promove a adoção de um estilo de vida mais ativo, incentivando a prática de atividade física e a manutenção da independência e autonomia, com hidroginástica, oficina do movimento e jogos desportivos adaptados. Projeto Cestina Unisc 2017 proporciona a crianças e adolescentes espaço adequado para a prática do basquetebol, participação em competições e torneios. Avaliação funcional para a comunidade, LAFISA, envolve avaliação e prescrição de exercícios físicos, em que o acadêmico vivencia o trabalho em diferentes populações e situações, através do contato com diversos tipos de testes e protocolos. Projeto Musculação 2017, Saúde e Qualidade de Vida, mestrado em Promoção da Saúde. A Academia da Unisc oferece treinamentos físicos resistidos e apoio ao ensino. Pesquisa e extensão, ginástica laboral, recreação terapêutica e atividade da educação física no Hospital Santa Cruz. Promove o bem-estar e adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas por meio de realização de atividades físicas e recreativas hospitalares junto a pacientes e também funcionários. Atua na residência multiprofissional da saúde do Hospital Santa Cruz, estágios da educação física junto ao PPGPS. Projeto Piracema, natação para pessoas com deficiência, beneficia os alunos de forma integral, trabalhando com aspectos psicomotores, afetivos, cognitivos e sociais com atividades recreativas, exercícios respiratórios e alongamentos. Atividade física adaptada para autistas. Atende junto aos familiares, crianças e adolescentes com sessões de atividades físicas e de autoestima que encorajam a resolução de problemas, utilizando habilidades psicomotoras e diálogo afetivo corporal e a redução da dosagem de medicação antidepressiva e a integração com o círculo relacional. Educação física. Viva esta escolha! O curso de Educação Física da Unisc iniciou suas atividades em 1970 como faculdade da Escola Superior de Educação Física, a ESEF, sendo a extensão da ESEF da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integrou a FISC, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Hoje, Universidade de Santa Cruz do Sul, sendo a entidade mantenedora a APESC, Associação Pro Ensino em Santa Cruz do Sul. A Unisc possui dupla formação em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Na licenciatura, o aluno desenvolve competências e habilidades para atuar como professor na educação básica, exercendo o ensino de jogos, esportes, ginástica, dança, recreação e atividades físicas, contribuindo na qualidade de vida do homem e da sociedade. O professor de educação física atua Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa 20ª Semana Acadêmica do curso de Educação Física, queria agradecer a presença de todos os professores, da nossa palestrante Camila Mai. E sabemos da importância de uma palestra
sobre nutrição em relação à nossa atividade profissional. Então, eu gostaria que a Camila viesse e nos prestigiasse com a sua palestra. Camila Maio, salva de palmas, por gentileza. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, Ronei, e ao pessoal do DA. É um prazer enorme estar aqui hoje. E eu, como ex-aluna da Unisc, é muito gratificante estar aqui, nesse lugar, nesse momento, podendo passar para vocês um pouquinho da minha experiência clínica e do que eu estou vivendo hoje no consultório. Bom, a nossa palestra é sobre estratégias nutricionais avançadas, emagrecimento e hipertrofia. Bom, eu sou nutricionista, formada pela Unisc. Decidi ser nutricionista desde os meus 10 anos de idade. Então, já tenho uma história longa aí, estudando a respeito dos alimentos e sempre me interessando muito nesse quesito. Sempre fui fã do esporte, da atividade física, e foi por isso que, logo que eu me formei em nutrição, eu busquei especialização em nutrição clínica esportiva. Então, eu me formei na primeira turma do Rio Grande do Sul, pelo IPGS, e também fiz a pós-graduação de nutrição estética. Ao longo dos anos, trabalhando já com a nutrição esportiva, sempre tinha algo que me intrigava muito, porque, muitas vezes, eu fazia um planejamento alimentar extremamente calculado, organizado, visando hipertrofia ou emagrecimento. E por que esse paciente não mudava, né? O que eu estava fazendo de errado? Eu estava calculando aquele plano alimentar adequadamente. E por que esse paciente não trazia os resultados que eu esperava? Foi aí que eu comecei a estudar muito mais a respeito da fitoterapia e da suplementação, assim como também busquei mais especializações a respeito da modulação do funcionamento intestinal e da nutrigenética. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma visão mais ampla a respeito de hipertrofia e emagrecimento. Eu quero trazer para vocês as variáveis que interferem nesse processo. Não é somente um cálculo dietético que vai me trazer esse resultado. Então, eu quero apresentar para vocês aquilo que foi o que realmente modificou as minhas condutas nutricionais e o meu trabalho realmente em nutrição no consultório. Informação mais motivação é o que leva à mudança. Então, a minha função aqui hoje é trazer para vocês o meu conhecimento, a minha experiência. Eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta. Afinal, na nutrição e na educação física, vocês sabem muito bem, não existe verdade absoluta. Eu acredito que são as profissões que a gente precisa estar mais se atualizando, né? Na nutrição, se tu ficou 1 ano sem tu te atualizar, realmente ficou para trás. Então, a gente precisa estar sempre em busca de mais informação para poder trazer toda essa mudança para o nosso paciente. Eu acredito que a nossa função como profissionais é isso aqui. Como você quer viver os seus últimos 10 anos de vida? E é para isso que eu trago um vídeo para vocês, que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso. O vídeo é curtinho, tá? Como você quer viver os seus últimos 10 anos? Nós, como profissionais da educação física e profissionais da nutrição, nós somos capazes de prevenir até 80% das doenças crônico-degenerativas. Essa é a nossa função. É fazer com que essa pessoa que veio em busca do nosso acompanhamento, que veio em busca do nosso conhecimento, tenha capacidade de chegar lá na frente e poder usufruir bem da sua vida, né? Então, o grande objetivo é morrer jovem o mais tarde possível. O grande objetivo é poder usufruir bem da vida em todos os anos. É claro que
nós podemos, sim, fazer essa mudança daqui a 1 hora, não necessariamente daqui a 10 anos, né, ou nos seus últimos 10 anos de vida. A influência que a gente pode ter na vida do nosso paciente é daqui a 1 hora, é na dor que ele está sentindo no joelho, é na gordura abdominal, é na disposição do dia. Mas, acima de tudo, é pensar nessa idade avançada. A prevenção é um treino pela vida. E essa é a nossa missão, ao meu ver. Vendendo meu peixe, a atividade física não compensa alimentação ruim. Não só vendendo meu peixe como nutricionista, mas eu acredito que essa é uma colocação muito importante para vocês, como profissionais da educação física. Quando o aluno busca o acompanhamento de vocês e ele quer um resultado milagroso só com o treino, né? Aqui está o que vocês precisam apresentar para eles. Se você não se alimentar bem, não tem como eu, como profissional da educação física, profissional, educador físico, conseguir mudar todo o teu estilo de vida, conseguir te trazer resultados se tu não te alimentar bem. Então, é tanto para apresentar para vocês o quanto que a nossa profissão como nutricionista influencia, e isso também é uma artimanha para vocês como educadores físicos. O Comitê Olímpico Internacional apresentou já um novo consenso a respeito de atletas, que, na verdade, é a deficiência de energia relativa no esporte. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a tríade da mulher atleta, que são as deficiências nutricionais, o que pode acarretar na mulher, desde a alteração na função menstrual, desde da parte de osteoporose, das danificações ósseas, e a gente sabe hoje que isso afeta o metabolismo como um todo, né? Então, hoje existe um consenso na literatura mostrando que as deficiências energéticas podem, sim, acarretar em todos esses quesitos aqui. Então, desde redução de performance, depressão, irritabilidade, redução da concentração, dificuldade para julgamento, redução da resposta ao treinamento. Então, a nutrição é extremamente influente no nosso resultado. Nós vamos trabalhar hoje os pilares da nutrição, tá? O primeiro deles é a modulação intestinal. O segundo deles, o ciclo circadiano. O terceiro deles, o cuidado articular. E, por último, nós vamos falar sobre otimização metabólica e muscular. Não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês estratégias nutricionais avançadas para perda de gordura corporal ou para aumento de massa muscular sem falar nesses outros pilares aqui. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque pode parecer bobo a gente falar sobre sono e a gente falar a respeito de funcionamento intestinal. Mas se vocês não tratarem isso antes no aluno de vocês, o resultado não vai vir. Então, a gente precisa pensar nisso com mais cuidado. A modulação intestinal. Então, o seu intestino está funcionando corretamente? Pensem e respondam para si mesmo. Antes de fazer a minha especialização a respeito de modulação intestinal, essa era a pergunta que eu fazia para o meu paciente. O seu intestino está funcionando corretamente? Se ele me respondia que sim, tá, ok, ele está funcionando bem. O que acontece? Na verdade, além da gente pensar na escala de Bristol, que demonstra qual que é o tipo das fezes, a gente precisa pensar a respeito da frequência intestinal, ou seja, quantas vezes eu vou aos pés ao dia, que o ideal é de 1 a 3 vezes por dia. O ideal é avaliar o seu cocôzinho, sim. Então, observem o seu cocô antes de puxar a descarga, porque ele diz muito sobre você, tá? E garanto que vários aí já se identificaram, né? E o que é o ideal? O ideal é que as nossas fezes estejam entre o tipo 3 e o tipo 4, tá? Esse aqui é o perfeito, é o cocô perfeito, tá? Então, bom, depois de avaliado seu cocôzinho no vaso, antes de puxar a descarga, nós precisamos pensar a respeito dessa frequência intestinal. Então,
Isso aqui não é dependente somente do consumo de fibras, porque a gente associa a alimentação e funcionamento intestinal com fibra alimentar. Mas é muito além disso, e é isso que eu quero demonstrar para vocês hoje. Aqui é como é dentro do nosso intestino, tá? Dentro do nosso intestino, aqui nós temos essas vilosidades intestinais. Nessas vilosidades é onde acontece a absorção dos nutrientes. Vocês sabem que os nutrientes são absorvidos no intestino, né? Então, esse intestino precisa estar saudável. Não adianta eu falar com vocês a respeito de suplemento alimentar se eu não falar de intestino. Vocês vão investir um horror de dinheiro no suplemento e se o seu intestino não estiver funcionando bem, ele não vai ser bem absorvido e não vai desenvolver a sua função. Então, aqui, nessas vilosidadezinhas, vocês veem que tem a parede intestinal, tá? Essa parede intestinal, ela precisa estar toda coladinha. Quando ela está coladinha, chega o alimento aqui, tem bactérias do intestino por aqui. As nossas bactérias selecionam o que elas querem, elas enviam para dentro da nossa corrente sanguínea e, assim, o nutriente é absorvido. E o que acontece quando a gente faz uma alimentação errada? Por exemplo, baseada em pizza, gordura, pastel. Que eu vi alguém comendo pastel ali antes, aí eu dizia, ó, depois já não vai querer comer, né? Esse tipo de comida é a comida que rala o nosso intestino. Eu vou usar um termo que eu aprendi com o meu professor, que é o Murilo Pereira, que é o tipo de comida rala-tripa, tá? Então, aqui vocês estão vendo um braço ralado, tá? Quando a gente consome muita gordura saturada, principalmente, e muito carboidrato de alto índice glicêmico provindos de farinhas brancas e açúcares, o que acontece? A gente rala a parede do intestino. Quando a gente cria esses buraquinhos, o alimento começa a passar inteiro por essa cavidade. Então, o meu intestino não está mais selecionando o que é bom e o que é ruim. E aqui acaba passando toxinas, acabam passando processo inflamatório, e é o que vai fazendo com que o meu metabolismo vai ficando inflamado. Um metabolismo inflamado é um metabolismo que pode desenvolver doenças autoimunes, má absorção de nutrientes, intolerância alimentar e uma inflamação sistêmica, o que leva à obesidade, o que leva ao acúmulo de gordura corporal, o que leva à perda de massa muscular. Então, pensamos com mais carinho antes de comer alguma comida rala-tripa, tá? Então, gordura junto com carboidrato provindo de farinha branca e açúcar, não pode. Aqui eu apresento para vocês as nossas bactérias intestinais. Aqui nós temos as bactérias gram-negativas e as bactérias gram-positivas. Como o próprio nome diz, as bactérias gram-positivas são aquelas que têm uma camada defensora maior. E isso melhora, inclusive, o nosso sistema imune. Então, quanto mais bactérias gram-positivas eu tenho no meu intestino, melhor é para mim. As bactérias gram-positivas vêm muito mais de legumes, verduras e frutas. Então, é por isso que nós temos também que consumi-los. Já vamos aplicar tudo isso dentro das nossas estratégias nutricionais. Bom, como vocês... Aqui acho que não está dando para ver muito bem, mas quando a gente consome legumes, verduras e frutas, a gente estimula a produção de acetato, propianato e butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta no intestino, eles são defensores. Eles estimulam toda uma cadeia defensora do nosso metabolismo. Quando a gente consome só carne, tá? Só alimentos provindos de proteína animal, principalmente contendo arginina, a gente estimula muito mais putrescina. E a putrescina é o que desencadeia um processo pró-inflamatório. Estou dizendo para vocês se tornarem vegetarianos? Não, tá? Já respondo essa pergunta. Bom, aqui é só para vocês verem uma imagem, que quanto mais desse tipo de bactérias a gente tem, mais fechadinho fica o nosso epitélio intestinal. E quando a gente consome muita gordura e açúcar, o que acontece? Aumenta essa permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal são os buraquinhos do intestino, tá?
Quando a gente consome mais proteínas provindas de alimentos vegetais, nós estamos estimulando a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, o que diminui a inflamação. Quando eu estou consumindo somente proteína animal, eu estou estimulando a produção de T-mal, que, como o próprio nome diz, quanto mais T-mal, mais você está mal, você está estimulando o processo inflamatório. Quando a gente está pensando também a respeito de fitoterápicos, quanto mais dessa T-mal eu tenho, mais processo inflamatório eu tenho. E é aí que entra também a ação da fitoterapia. Quando eu faço uso, por exemplo, do resveratrol, eu estou conseguindo diminuir a produção desse T-mal na minha barreira intestinal. O próprio consumo do alho também faz isso. Na alimentação, a gente tem esses jogatilhos, tá? Um bom nutricionista, ele é capaz de te ensinar o equilíbrio. Ou seja, tem um estudo já avaliando carne de hambúrguer, e eles mostram que quando a gente come a carne de hambúrguer, que é uma carne vermelha, uma carne teoricamente pró-inflamatória, e eles acompanharam junto o consumo do abacate, que pode ser consumido na forma de guacamole, não sei se vocês já provaram alguma vez, ou na forma de maionese de abacate, que é só misturar ele com sal, limão. O que acontece? Alguém já disse aí horrível do abacate, né? Vamos ver se a gente muda um pouquinho essa realidade. Quando a gente aprende que esse abacate, acompanhando a carne, é capaz de diminuir o processo inflamatório da carne no meu intestino, garanto que tu vai olhar para esse abacate de uma forma diferente, né? Quem sabe podemos prová-lo de novo e pensar, poxa, se eu estou comendo essa carne que está inflamando o meu intestino, mas eu estou acompanhando junto algum alimento que tem um nutriente que vai diminuir o processo inflamatório, eu posso tentar consumir isso de uma forma diferente. Não somente pelo gosto, mas também por estar cuidando do meu nível intestinal. Quando a gente pensa em atletas, e aqui eu trouxe especificadamente para vocês, somente o fato de eu fazer atividade física, e uma atividade física mais extenuante, como maratonistas, por exemplo, essa condição estressora crônica também vai aumentando essa permeabilidade intestinal. É por isso que atletas de alto rendimento muitas vezes têm a imunidade mais baixa também, mesmo que a pessoa está tentando se alimentar bem. Essa permeabilidade intestinal fica muito mais vazada, esse intestino fica muito mais ralado, digamos assim. E a gente tem que ter um cuidado especial nisso, porque, por exemplo, se eu estou com um paciente atleta que vai correr numa maratona e esse paciente não está com o intestino dele saudável, o que pode acontecer? Uma diarreia no meio de uma prova, né? E assim a gente pensa em outras categorias também. Não só no atleta, mas também no esportista, porque hoje em dia a gente vê esportistas fazendo também corridas longas, né, no final de semana, como lazer, né? O metabolismo é o segredo do emagrecimento, e o microbioma é o segredo do metabolismo. Esses micro-organismos que a gente carrega a nível intestinal, eles conseguem, inclusive, selecionar a quantidade de calorias que eu vou absorver dos meus alimentos. Eles conseguem expressar neurotransmissores que estão relacionados com o nosso humor, com a nossa vontade de comer, com a nossa fome. Então, eles, inclusive, regem a função de perda de gordura corporal. Então, cuidem do seu intestino, porque isso vai ser muito importante aqui na frente. Como está a sua mastigação? A gente precisa falar sobre mastigação. Comer igual um triturador não dá, né? Imagina o trabalho todo que o seu estômago e o que o seu intestino tem para digerir esse alimento que está ali inteiro. Quando a gente tem alguns pacientes que apresentam muita distensão abdominal, a gente precisa, além de tratar a mastigação, fazer o uso de suplementos que são as enzimas digestivas. Essas enzimas aceleram esse processo de digestão e, com isso, a gente consegue facilitar para o intestino o processo que ele tem de degradação daquele alimento e de absorção dos nutrientes. Então, para algumas pessoas, essas enzimas também se fazem necessárias. É muito normal também pacientes que foram fisiculturistas apresentarem essa distensão abdominal, justamente por passar por esses períodos de dietas muito restritivas
e com isso não está trabalhando com a qualidade nutricional, e sim só com quantidade. É comum vocês trazerem no consultório, olha, eu baixei o aplicativo tal e estou calculando a minha dieta e está na quantidade de proteínas, gorduras, carboidratos, tudo adequado, né? Mas e cadê a qualidade nutricional disso? A gente está pensando nesses outros quesitos como ponto inflamatório? Então, como está a sua hidratação? Parece simples falar sobre isso, né? Mas a hidratação também é um ponto importantíssimo para a nossa evolução. Quando a coloração da nossa urina está mais escura, isso é uma demonstração de que a gente não está bebendo água adequadamente. Eu vou falar uma frase agora que eu espero que vocês nunca esqueçam, tá? Se tem alguém aqui que não está tomando água adequadamente, ou seja, são os seus 2 litros de água por dia. E, importantíssimo, eu não estou falando da água do treino. A água do treino é a água do treino. Durante o treino, a gente deve beber em torno de 500 ml a 1 litro de água. Ou seja, a água do dia é que deve girar em torno desses 2 litros. É em torno de 35 ml por quilo de peso. Quando a gente não está bebendo água limpa, a gente está tomando água do cocô. Literalmente isso. Porque o que o nosso corpo faz quando eu não mando água limpa para ele? Ele reabsorve das fezes. E isso é o que faz muitas pessoas ficarem constipadas, justamente pelo fato de não beber água. Nós temos alguns sinais de desidratação que a gente passa batido, como, por exemplo, dores de cabeça, tonturas. Isso tudo está relacionado com a desidratação. Então, caprichem na água, que é para sentir essa diferença também. Boca seca, retenção hídrica, tonturas, é sinal de desidratação. A própria fome é sinal de desidratação. Porque tem pessoas que, quando que estão com sede, confundem aquilo com fome, né? E é muito comum. Falamos agora, então, sobre o ciclo circadiano. Bom, nós temos alguns genes que desencadeiam um processo metabólico no nosso organismo, que são responsáveis, então, pelo processo de ganho de massa muscular e pelo processo de perda de gordura corporal. Quando a gente fala do gene do clock, que é o gene do ciclo circadiano, ele desencadeia uma relação extremamente importante. Nós fomos feitos para acordar cedo, jantar cedo. Nós não somos animais que devem comer o dia inteiro. E também durante a noite, né? Quantas pessoas acordam cedo, se alimentam e até às 10 horas da noite ainda estão comendo? Quantos de vocês jantam quando voltam da aula? Vocês acham que isso está certo? Vocês dormem bem depois de fazer uma janta caprichada? Geralmente, esse sono é péssimo depois disso, né? Até pode ser um soninho de barriga cheia, mas eu garanto que é aquele sono pesado e é aquele sono que a gente não se sente descansado. O simples fato de eu fechar o olho e eu acordar só no dia seguinte não significa necessariamente que eu dormi bem. Então, a gente precisa dormir, atingir aquele sono REM, realmente descansar e acordar disposto. Isso sim significa um sono legal. Então, o ideal mesmo é que a gente acorde cedo e que a gente se alimente até em torno de 18 horas. Isso é, sim, o ideal. Os nossos avós estavam certos no período em que eles iam dormir em torno de 8h30 da noite, né? Quando o sol baixava, eles já estavam indo dormir. É óbvio que eu não quero que vocês façam isso, afinal, né, já estão na faculdade que saem às 10 horas da noite. Mas pensem a respeito dessa janta tão tarde. Não está certo. Se você não fez nenhuma atividade física tarde da noite, você não deve comer tanto antes de dormir. Passe essa janta para antes de vir para a aula. Eu tenho certeza absoluta que tanto gordura corporal vocês vão diminuir, assim como a disposição do dia também vai mudar. Na volta da aula, a gente pode sim fazer algumas estratégias antioxidantes, desde o consumo de alguma fruta ou tomar algum chá. A gente pode sim comer mais alguma coisa complementar antes de dormir. Mas não aquela janta com massa, arroz e companhia, né? Ou o teleentrega da pizza e do pastel.
Isso definitivamente não está no lugar. Quando nós estamos, então, seguindo esse ciclo de se alimentar entre 6 horas e 18 horas, todas as nossas engrenagens vão para o lugar. Ou seja, os nossos hormônios ficam em ordem, o nosso ciclo fica adequado. Aí vem aquela questão, né? Ai, Camila, e se eu trabalho à noite, né? E se eu sou alguém que trabalha no turno noturno? É para isso que existem estratégias nutricionais. Os nutracêuticos e os fitoterápicos justamente são estudados para melhorar pessoas que vivem um ciclo de vida que não corresponde ao que nós fomos feitos para. Ou seja, se eu sou um indivíduo que trabalho da meia-noite até às 6 da manhã, ou plantonistas, por exemplo, existem ativos, como o caso da rhodiola rósea, por exemplo, que é o extrato de uma planta adaptógena que ajuda a melhorar esse gene do ciclo do clock. Então, nós vamos conseguindo usar estratégias para melhorar tudo isso. Noites mal dormidas, então, nos levam a esse acúmulo de gordura corporal, principalmente gordura abdominal. Nós precisamos fazer o ritual do sono. Tá errado ficar mexendo no celular antes de dormir. Tá errado deixar a TV ligada enquanto está tentando pegar no sono. Nós precisamos respeitar os nossos genes, respeitar o nosso metabolismo. Desligue as luzes, dê o seu tempo. A gente precisa respeitar o nosso corpo, né? A nossa casinha. Então, tentem praticar isso, que eu tenho certeza que a gente já vai ver uma mudança gritante. Esse aqui é um estudo que mostra, então, que aqueles indivíduos que dormem menos de 8 horas têm, sim, interferência tanto no acúmulo de gordura abdominal, assim como na perda de massa muscular. Não preciso convencê-los mais do que isso, né? Para a gente organizar esse planejamento alimentar e trabalhar com essa individualidade, nós precisamos pensar que cada um de nós, então, tem um estilo de vida diferente, estudam à noite, nós temos cada um a sua rotina de vida. E é para isso que o nutricionista vai organizar o seu planejamento alimentar. Nós precisamos de planejamento. A gente atende tantas pessoas que dizem, mas eu viajo o dia inteiro, o meu trabalho é em viagens, eu não consigo seguir uma dieta. É para isso que serve um planejamento alimentar. Ele vai ser adaptado à sua individualidade. A nutrição, ela tem que ser personalizada. Esse é um estudo que avaliou 800 pessoas e ele avaliou tanto o microbioma, os testes sanguíneos, questionário alimentar, a antropometria, que é a avaliação antropométrica, e o diário alimentar. E o que eles perceberam? Esses indivíduos, consumindo o mesmo tipo de alimento, traziam respostas glicêmicas diferentes. Ou seja, não existe aquela ideia de que tal alimento tem um índice glicêmico altíssimo. Depende para quem, depende do microbioma que tu tens. Então, o seu intestino rege uma importância enorme quanto a isso. Então, é por isso que a gente vê, inclusive, que algumas pessoas respondem diferente para determinados tipos de alimentos. Relembrando alguns pontos, que vão ser determinantes para as escolhas das nossas estratégias nutricionais, eu quero destacar aqui 3 pontos da nossa célula. A nutrição, ela é nutrição celular. Acima de tudo, é isso que a gente sempre tem que lembrar. Eu preciso nutrir bem a minha célula e deixar ela na sua melhor função, na sua otimização metabólica. Vamos falar primeiro, então, da membrana celular. Essa membrana celular, ela é formada por gorduras. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero que a minha célula receba uma mensagem, eu estou lá estudando e eu quero que a minha célula capte o meu estudo. Eu estou lá treinando e eu quero que a minha célula capte essa função que eu estou fazendo. Eu quero que ela capte, que eu quero que ela hipertrofie. Para isso, eu preciso mandar boas gorduras para a minha célula para que ela tenha uma fluidez de membrana. Ela tendo essa boa fluidez, esse nutriente vai passar mais adequadamente e essa mensagem vai chegar mais adequadamente para a minha célula. Quais que são as boas fontes de gordura para essa membrana celular? Principalmente o ômega 3, o óleo de krill, o DHA,
são as fontes de gordura que a célula que mais regem essa fluidez de membrana. Ainda, qual o melhor tipo de gordura para a gente seguir utilizando? Agora teve toda essa polêmica do óleo de coco, né? Então, realmente, suplementar óleo de coco, não vejo vantagem alguma. Aquela ideia de tomar cápsula de óleo de coco, não sei para quê. Aquele estudo que foi apresentado e que teve muita discussão, ele fala sobre gordura saturada. E a gente tem que limitar realmente gordura saturada. O óleo de coco tem gordura saturada. Então, o estudo não foi necessariamente sobre óleo de coco, foi sobre gordura saturada. Então, o óleo de coco usado numa dose não exagerada, ele vai ser interessante sim. Principalmente por ele ter os seus triglicerídeos de cadeia média, e com isso a gente pode utilizar ele como uma fonte de energia, inclusive. Qual óleo utilizar para cozinhar? Hoje a gente tem também já estudos mostrando que o azeite de oliva não precisa ser o extra virgem, pode ser aquecido sim. A questão são as altas temperaturas, é fazer o processo mais rápido, né? Se eu vou levar algo ao forno, aí eu não preciso usar o azeite de oliva. Aí o melhor é o óleo de coco, que ele se mantém melhor nessas altas temperaturas. Mas a gente pode usar o azeite de oliva, sim, para fazer o ovo, para fazer as nossas preparações diárias. Ainda, destaco aqui o abacate. Eu sou extremamente fã do abacate, adoro essa figurinha, né? E o abacate, em especial, ele tem um ativo chamado beta-cinetrol, que ele auxilia no aumento de testosterona e ainda auxilia na redução de gordura abdominal. E é incrível, quando a gente inclui o abacate na nossa rotina, estou tentando convencer o amigo que não gostava de abacate, está ali, para consumir esse abacate. Ele realmente vai fazer completamente diferença para essa perda de gordura abdominal e para o aumento de massa muscular. Pacientes que fazem o uso adequado do abacate diariamente, é notável, gente, na circunferência abdominal, quando a gente vai fazer a avaliação, e a prega abdominal faz diferença, e é por ele. A gema do ovo, né? Tem toda uma polêmica também sobre a gema do ovo. Quantas pessoas tiram a gema na hora da preparação, usam só a clara do ovo. A gema do ovo é interessante, sim. E ela é muito importante porque ela tem um nutriente chamado colina. E a colina é elemento essencial para a nossa memória. Então, quando a gente fala a respeito do envio da mensagem para a nossa célula, que é aquilo que eu falei sobre a fluidez de membrana celular, a colina é essencial para isso. Querem ser seres inteligentes? Comam suas gemas de ovos, comam o abacate, comam o azeite de oliva, tá? Então, isso é super importante. Outro ponto importante é a gente relembrar um pouquinho a respeito do retículo endoplasmático. Afinal, quando a gente vai querer falar sobre hipertrofia, a gente precisa relembrar dos ribossomos. É ali que acontece toda a síntese de proteínas, né? E o que acontece? Esse retículo endoplasmático, hoje em dia existe um consenso na literatura que é o estresse de retículo. Existem várias situações no nosso dia que podem ocasionar estresse de retículo. E o que esse estresse de retículo faz? Resistência à insulina, resistência anabólica e inflamação crônica. Quem causa estresse de retículo? Vamos lá. Álcool, bisfenol A, nicotina, toxinas ambientais, excesso de gordura corporal, açúcar refinado, estresse oxidativo, deficiência de zinco e selênio. Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho melhor por que o álcool interfere na minha hipertrofia. Ele causa estresse de retículo. Dentro do retículo eu tenho ribossomo. O ribossomo é quem vai fazer a síntese proteica. Então, ele está alterando a minha organela, que vai estimular a formação da massa muscular. Então, é extremamente importante a gente pensar nesses outros pontos, e não somente em calcular proteína, carboidrato e gordura. A gente pode ter um cálculo maravilhoso, mas se eu sigo tomando álcool, se eu sigo estressando as minhas células, eu não vou conseguir resultado. Falando um pouquinho sobre as garrafinhas, essas garrafinhas de plástico, e acontece muito também o uso das coqueteleiras para fazer o uso do suplemento, né? E o que acontece? Muitas vezes essas coqueteleiras ficam no sol, e são coqueteleiras que não são livres de bisfenol A, que é aquele BPA free.
Então, quando a gente vai fazer a compra de alguma garrafinha de água ou alguma garrafinha para tomar o suplemento, a gente deve observar esse ponto. Ela tem que ser BPA free. Porque se a gente está consumindo esse BPA, nós estamos estressando o retículo endoplasmático, e isso pode afetar no ganho de massa muscular. Então, estou trazendo algumas coisinhas que também influenciam, né? Então, a ingestão do álcool também atrapalha. Não tem como passar a mão na cabeça e dizer, lá todo final de semana pode beber tanto de cerveja. Não existe isso, não existe. Se eu quero perda de gordura abdominal e quero hipertrofia, são duas coisas que não combinam e nunca vão combinar. Existem vários artigos que são jogados pela internet com a ideia de que beber vinho pode ajudar, que beber vinho é igual não sei quantos dias na academia, algo assim. Isso nunca vai ser uma verdade, porque é literalmente impossível. Tanto pelo estresse de retículo, quanto pela desidratação. Quando se bebe muito álcool, e principalmente cerveja, se nota muito que a pessoa urina muito mais, a diurese fica aumentada. Nesse momento, vocês imaginam, estou mandando todo esse líquido que estava retido embora. Só que não. O que está indo junto com esse líquido são todas as vitaminas do complexo B, são sódio, potássio, micronutrientes que são importantes para o seu organismo. E depois disso, o teu corpo tem todo o trabalho de repor esses micro-organismos para aí entrar em homeostase, que é em equilíbrio, e isso vai aí uns 3 a 4 dias. Eu costumo convencer os meus pacientes que, se toda vez que ele beber, ele vai demorar em torno de 3 a 4 dias para regular os seus hormônios de novo. E é por aí. Então, se tu beber toda sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tu está trabalhando para regular os teus hormônios. Então, o teu treino de quarta, quinta e sexta vai valer a pena. Agora, o resto foi só para trabalhar, para regular o que tu bagunçou no final de semana. Então, não dá, não combinam, tá? Aqui é para mostrar para vocês que esse estresse de retículo tem um consenso na literatura, e ele ocasiona essa inflamação que leva à perda de massa muscular. Relembrando um pouquinho das nossas queridíssimas mitocôndrias, né, que elas realmente são o nosso estoque de energia, e é por isso que a gente escolhe tantas estratégias nutricionais para efetivar a função delas, né? É uma organela que a gente precisa trabalhar com carinho também. E o mTOR, que como todos vocês sabem, ele é o que desencadeia o ganho de massa muscular, porque é ali que acontece a síntese de proteínas, a proliferação celular e a produção desses componentes pró-inflamatórios para a massa muscular, que é o que vão ocasionar a hipertrofia. Destaco aqui que dentro do mTOR nós temos, então, o mTORC1 e o mTORC2. E, quando a gente fala sobre nutrigenética, o mTORC2 tem uma relação na formação da sustentação, do tecido do citoesqueleto, tá? Quando a gente fala sobre sustentação, a gente está falando daquele paciente que treina a vida inteira, e treinou o ano inteiro. E aí foi para a praia, ficou uma semana na praia, parece que não treinou nada, o ano inteiro, porque sumiu toda aquela massa muscular. Então, o que acontece? Algumas vezes, isso tem uma relação, sim, genética, tá? Porque aquelas pessoas que têm a alfa-actinina 3 mais expressa, elas conseguem ter esse tecido de sustentação mais sustentável, tá? Então, esse citoesqueleto se mantém por um tempo maior. Já isso expressa também a relação que a gente vai ter de ter mais disposição em treinos de força ou treinos de endurance. Nós somos seres diferentes, né? E a gente nota que existem pessoas que têm mais disposição para determinados tipos de exercício. Eu trago aqui para vocês o resultado do meu exame genético e a gente, algumas vezes, não precisa fazer esse exame, a gente reconhece o nosso paciente. Tu vai percebendo que ele tem uma disposição maior para determinado tipo de atividade. E o que a gente percebe aqui? Que essa alfa-actinina 3, ela é expressa em força, então o resultado desse teste deu que, então, é 75% para a força, 75% para a força. Ou seja, eu tenho, sim, mais predisposição para treinos de força. Eu nunca me imaginei correndo uma maratona, se bem que eu sei que
tudo na vida é treino, né? Então, se a gente treinar, a gente pode também conseguir aquilo que nós não fomos feitos para. Então, já consegui me superar, já corri meus 10,5 km. Mas nunca me imaginei fazendo treinos de longa distância, porque realmente, onde eu tenho maior predisposição e onde eu sinto maior diferença é em treinos de força. Então, é mais ou menos assim que a gente recebe, se vocês fizerem um teste desses, é assim que a gente recebe. Claro que cada um pode estar avaliando outros tipos de genes, né? Então, depende o laboratório que você fizer, a empresa que você fizer, vai vir mais genes relacionados à força ou endurance. Existe um outro gene também, que é o TCF7L2. Esse gene é daquelas pessoas que fazem de tudo e não aumentam massa muscular. Aquele indivíduo magrinho, mas que tem uma gordurinha abdominal. Esse indivíduo geralmente come de tudo, é aquele que come lasanha, come arroz, come um monte, para ver se aquilo aumenta o peso, mas a única coisa que aumenta é a gordura abdominal. Esse gene, ele tem uma facilidade muito gritante para a resistência à insulina. Então, geralmente, são pacientes que têm a glicemia de jejum ok, mas a insulina está alterada. Então, essa pessoa geralmente tem uma resistência à insulina maior. E o que a gente tem que fazer? Esse é um gene que eu trago para vocês, porque para mim foi muito determinante em consultório. Porque tinha aqueles pacientes que eu fazia cálculos dietéticos. Nossa, eu já cheguei a calcular 9 gramas de carboidrato por quilo de peso e a pessoa não aumentava 1 grama. Então, não é possível isso, né? Não tem como a pessoa estar consumindo toda essa quantidade de calorias e não me trazer um resultado. Então, quando a gente vai avaliar esse perfil de resistência à insulina, esse paciente, por exemplo, nesse caso, o que eu tive que fazer? Modificar toda a alimentação dele para uma alimentação com uma carga glicêmica baixa. E eu, inclusive, esse paciente entrou em jejum intermitente, que é o processo também que visa diminuir a resistência à insulina. Então, nesse primeiro mês, nós tivemos um resultado satisfatório com a perda da gordura abdominal e, a partir daí, ele começou a me trazer mais resposta em ganho de massa magra. Ou seja, a gente primeiro, algumas vezes, precisa tratar um quesito para depois conseguir focar só na massa muscular. Porque adiantar processos, colocar a carroça na frente dos bois, é mais ou menos como quando vocês vão receber alunos, e vocês vão ver isso depois na prática, que buscam o treino na internet e ele quer ficar o bodybuilder. Então, ele vai buscar o treino do bodybuilder. Mas ele começou a treinar há 1 mês atrás. Meu filho, esse bodybuilder está treinando há no mínimo uns 10 anos. Ele já fez adaptações metabólicas para chegar nesse treino. Tu não pode te adiantar já buscando aquele treino lá da frente. Então, no processo da alimentação, existe o passo a passo, assim como existe no trabalho de vocês. A gente precisa, algumas vezes, solucionar alguns problemas para depois avançar. Quando falamos a respeito dos genes mais relacionados à gordura corporal, tem um específico, que é o gene FTO, que ele acumula principalmente gordura abdominal. Também tem uma relação maior, tanto com resistência à insulina, quanto a ativação de PPAR-gama, que faz acumular gordura. É aquela pessoa que realmente começa a ter um metabolismo mais lento. Então, isso existe, né? Então, de algumas pessoas, realmente não é desculpa. Tem pessoas que, além do gene FTO, também tem alteração no gene da DBR, também tem alteração em outros genes que lentificam o metabolismo. Então, por isso, a gente precisa silenciar primeiramente esses genes para depois conseguir uma resposta em perda de gordura corporal. Quando a gente fala em estratégias como a low carb, que tem muita discussão, a low carb é uma estratégia que envolve menos de 40% da dieta em carboidratos. Então, low carb não é isso aqui, tá? Não é comer bacon, comer manteiga e se entupir de gordura. Então, se vocês alguma vez me fizerem a bobagem de contratar algum coach, tá? Para conseguir a dieta com o treino e vir lá, suas dietinhas com muito bacon, muita carne vermelha, muita manteiga,
sai correndo, tá? Seu dinheiro foi mal investido. Ai, muito obrigada. Para a gente pensar em uma dieta low carb, nós estamos também pensando em qualidade nutricional. Qualidade nutricional é o que vai chegar em primeiro ponto em todos os momentos. Tem um estudo que foi muito discutido, que é o PUR, que é um estudo que avaliou 135 mil indivíduos. E esse estudo demonstrou que uma alimentação rica em carboidratos tinha mais relação com doença cardiovascular do que aquela alimentação rica em gordura. Contudo, esse estudo não avaliou a qualidade nutricional. Então, quando eles fazem essa relação, até tem uma outra parte desse estudo que mostra que o consumo de frutas, legumes e verduras melhora esses pontos e diminui o risco de doença cardiovascular. O que eu quero destacar para vocês é que a qualidade importa, tá? Não é só o cálculo dietético, é a qualidade do nutriente que vai trazer essa relação. Então, frutose. Tá? Quando a gente está falando de low carb, vem toda aquela função, posso comer fruta? Não posso, né? Frutose. Frutose vem da onde? Alguém me responde? Bom, a maioria garanto que me diria que é da fruta, né? Então, para vocês, se vocês saírem daqui hoje com isso, eu estou feliz, tá? As frutas contêm de 6 a 8% de frutose. A maioria da composição da fruta é realmente fibras e água. O que contém frutose numa proporção maior é a sacarose, é o açúcar. Ou seja, bolacha recheada tem frutose, refrigerante tem frutose, salgadinho tem frutose. Tudo que contém muito açúcar contém frutose. Afinal, a sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose, ou seja, 50% do açúcar da sacarose é formado de frutose. Então, é na frutose que está muito mais concentrada essa quantidade de açúcar. Menos açúcar para todos. Então, indiscutivelmente falando sobre low carb ou sobre qualquer outra estratégia que se for utilizar, o açúcar não pode, né? Então, a gente é realmente bem mais incisivo com os pacientes. Não existe aquela ideia de, eu tomo cafezinho com açúcar e amanhã, então, tu, ao invés de usar 2 colheres de sopa, usa 1. Não, amanhã tu vai tomar o café sem açúcar. Não é o tipo de coisa que dá para a gente ir em passinho e passando a mão na cabeça. Açúcar não é bom para ninguém e nunca vai ser. Então, exclua da sua vida. No momento que você dá esse passo mais adiante e exclui as bobagens de hoje para amanhã, talvez a primeira semana vai ser difícil, mas depois a gente vai conseguir muito mais facilidade, porque essa mudança do paladar é muito mais rápida. Aqui é um processinho para vocês entenderem um pouquinho sobre essa resistência à insulina. Então, o que acontece? Quando eu consumo alguma fonte de carboidrato, eu libero muita glicose, tá? Essa glicose está aqui representada pelos cubinhos de açúcar. No momento que chegou essa glicose na minha corrente sanguínea, o meu organismo libera a insulina, que está aqui representada por essa colher, que vai pegar essa glicose e vai levar ela para dentro da célula. A célula precisa de glicose, é a glicose que dá energia para ela. Mas ela precisa que ela chegue nesse tempo, de pouquinho em pouquinho, para ir dando tempo de eu receber essa sinalização, liberar a insulina, ir lá absorver essa glicose e mandá-la para dentro da célula. Quando eu vou num rodízio de pizza, ou nem precisa ser para tanto, em uma jacada, tá? Aquela jacada fenomenal, eu libero muita glicose de uma vez só. Com isso, o que acontece? O meu corpo não tem tempo suficiente de produzir tanta insulina. E nisso, essa célula vai ficando bloqueada. Isso vai gerando a resistência à insulina. Ou seja, toda essa glicose que ficou disponível por aqui, ela vai se ligando a proteínas e vai causando o processo de estresse oxidativo. Você substitui o açúcar pelo adoçante? Então, o adoçante, inclusive a sucralose, eles causam mais resistência à insulina do que o próprio açúcar. Então, cuidado com as trocas, tá? Hoje em dia, os únicos adoçantes que a gente ainda tem que, por enquanto, não tivemos nenhuma evidência contrária, são a estévia,
o xilitol e o eritritol. Inclusive, o xilitol tem um ponto específico dele que ele pode causar muita distensão abdominal e, inclusive, gases. Então, a gente também precisa tentar ir mudando o nosso paladar. Não é ficar tentando buscar alternativas para eu suprir minha vontade de doce. É ir mudando o meu paladar para eu realmente não comer tanto doce. Comer de 3 em 3 horas. Isso eu sei que nas redes sociais também tem um impacto muito grande, principalmente por quem busca hipertrofia. Não sei se nesses fóruns tem algo sobre isso, porque é uma pergunta que vem direto no consultório. Devo comer de 3 em 3 horas ou posso só almoçar e jantar? Por que eu expliquei aquela parte do ciclo circadiano para vocês antes? Se você é um indivíduo que não dorme bem, tá? Se você é um indivíduo que acorda durante a noite, tem muito pesadelo, sonos pesados, acorda cansado, você não está dormindo bem. Se você não está dormindo bem, você não está estimulando todo o teu gene do clock, que é do ciclo circadiano, de uma forma correta. Então, sim, você precisa comer de 3 em 3 horas. O teu metabolismo não está apto a entender que ele pode passar um tempo sem se alimentar. Nesse processo, ele vai acabar estimulando a produção de cortisol e acumulando mais gordura, principalmente gordura abdominal. Agora, se é um indivíduo que dorme bem, pratica atividade física, ele pode até pular algumas refeições que ele não vai ter um impacto tão gigantesco no seu metabolismo. Contudo, na nutrição, a gente usa muitas estratégias antioxidantes, que é, por exemplo, o uso dos chás, que são o uso dos fitoterápicos, que é o consumo até mesmo de algumas frutas e as castanhas, por exemplo. Eles agem como antioxidantes. As nossas células precisam receber esses elementos de limpeza. A nossa alimentação não é só calculada naqueles macronutrientes. Esses elementos ajudam a limpar o nosso metabolismo. Por isso, até mesmo aquele indivíduo que dorme bem, é interessante, sim, no meio da tarde ele tomar um chá, ou ele comer alguma fruta, ele vai estar fazendo algum estímulo antioxidante. Jejum intermitente. Então, a super polêmica também, né? Então, na verdade, o jejum intermitente é uma estratégia milenar e o intermitente significa não todo dia, tá? Geralmente, o que a gente já vê de estudos são de 16 horas a 18 horas, ou seja, é aquele indivíduo que come normalmente, mas fica 16 horas sem se alimentar, ou 18 horas sem se alimentar. Pode ser usado vários tipos de estratégia, como, por exemplo, a 5-2, que são 2 dias da semana que essa pessoa ficaria, então, 16 a 18 horas sem se alimentar. O que acontece durante esse processo? A gente consegue ver, principalmente, o estímulo das sirtuínas 1, que são moléculas da longevidade, e a gente consegue notar várias diferenças, principalmente em resistência à insulina e melhor metabolização. Mas, se eu sou um indivíduo que estou estressado, se é alguém que terminou o namoro, está numa fase ruim da vida, tá? Não adianta a gente querer usar uma estratégia que vai, na verdade, estressar mais ainda o seu metabolismo. Então, as estratégias nutricionais, elas precisam ser utilizadas no momento correto. Não é verdade que, muitas vezes, a dieta do amigo não funciona para mim, algumas vezes a minha mesmo não funciona para mim mesmo, em diferentes tempos da minha vida. Se eu estou numa fase tranquila, eu posso estar usando uma estratégia como o jejum intermitente, eu vou ver resultado. Agora, se eu estou numa fase estressante, terminando um TCC, por exemplo, provavelmente isso vai me acumular muito mais gordura, principalmente abdominal. Ser vegetariano faz mal? Então, eu acabei falando para vocês alguns pontos negativos do alto consumo da gordura saturada, principalmente proveniente da proteína animal. E aí vem aquela questão, né? Devo ser vegetariano? Não. Na verdade, a gente não precisa ser radical em nada. Nós precisamos saber ter o ponto de equilíbrio, né? Mas hoje em dia já é sabido que, com uma dieta muito bem estruturada e muito bem calculada, nós podemos sim conseguir, inclusive, hipertrofia com o uso de proteínas vegetais. Mas não é para qualquer um, porque eu já digo isso porque a gente precisa sim de suplementação. Assim como quem come carne também precisa de suplementação. Se essa pessoa come carne, mas ela não come as saladas todas que precisa consumir,
essa pessoa vai precisar de suplementação de zinco, magnésio, vitaminas do complexo B. E, assim como aquele que é vegetariano, vai sim precisar ficar de olho na sua vitamina B12, no seu ferro, no ácido fólico. Então, a gente sempre precisa estar de olho no nosso metabolismo, porque é muito difícil, todos os dias, a gente conseguir atingir a quantidade de micronutrientes que a gente precisa, provenientes apenas da comida. Então, a suplementação ela vem a calhar nesse sentido. O perigo dos termogênicos, falando sobre estratégias de perda de gordura corporal, é muito comum chegarem nas lojas de suplementos e buscarem uma solução milagrosa. Infelizmente, é um dos tipos de suplementos alimentares mais sem sentido que acaba se vendo, né? Então, a gente vê consequências muito ruins, desde alteração na função hormonal, desde perda de massa muscular. Existem muitos pacientes que acabam consumindo esses termogênicos muito mais fortes. E o que acontece? A pessoa começa a ficar iludida, né? Porque vê aquele peso na balança diminuindo, diminuindo. E por mais que a gente saiba que é a massa muscular que importa, o que eu quero é perder gordura, parece que as pessoas ainda são aficionadas no peso-balança, né? Então, o que acontece? Essas pessoas passam a não se olhar mais no espelho e a olhar um número na balança. E aí, o que acontece? Toda aquela perda de massa muscular, flacidez de pele, fica um indivíduo que está com uma flacidez de pele enorme, mas ele não enxerga esse ponto. Ele só sabe enxergar que está perdendo peso de balança. Então, tem que ter cuidado, sim. É um dos suplementos que eu diria que é o mais negativo para se comprar sozinho. Na verdade, nenhum deveria, né? E que pode estar ocasionando, então, essas alterações, principalmente hormonais, que a gente vai ter consequências mais à frente. Quando nós vamos falar a respeito de hipertrofia muscular, eu gosto muito dessa frase. Nós estamos trabalhando hoje em dia com uma mudança de foco. Não apenas tratar a obesidade como doença, mas tratar a massa muscular como saúde. Vocês sabem que mulher ainda tem o medo da hipertrofia, né? Ainda não quero ganhar muita massa muscular, não quero ficar com o braço grande, ainda tem toda aquela história. Mas a gente precisa pensar, sim, que a massa muscular, ela nos desenvolve uma capacidade metabólica muito melhor. A massa muscular tem relação no nosso perfil hormonal e, inclusive, para a perda de gordura corporal, ela é essencial. Então, precisamos estimular esse sentido da hipertrofia, não falar só no sentido estético. Muito além de calorias. Então, a gente precisa pensar no cuidado articular. Quando a gente está falando sobre hipertrofia, ou principalmente atletas corredores ou esportistas corredores, o uso da creatina e do colágeno das articulações é essencial. A gente precisa ter um olhar melhor sobre isso. Vocês sabem o quanto de pessoas que têm dores de joelho, né, dores nos ombros, dores articulares. A nutrição cuida desse quesito, assim como vocês vão cuidando do reforço muscular. Então, a creatina, ela não é só para aumento de massa muscular, ela não aumenta só volume muscular. A creatina, ela hidrata a nossa célula. Então, ela responde bem para todo o nosso metabolismo. Nós temos hoje evidências relacionadas à melhora de memória. Nós temos evidências para uso em sarcopenia em idosos com a creatina, que é, na verdade, a perda de massa muscular e dores musculares. A creatina é o melhor recuperador que existe. Então, aquela pessoa que está ficando cansada depois do treino, que está sentindo que não está se recuperando bem depois do treino, a creatina é, com certeza, o melhor suplemento a ser utilizado. A creatina ela não retém líquido, ela hidrata a célula. Então, ela vai reter líquido naquele indivíduo que não fez o tema de casa, que foi a parte inicial que a gente falou. Que não tomou água adequadamente, que não tratou o seu intestino adequadamente, nós vamos estar vendo um efeito contrário do uso dos suplementos. Então, é tudo um equilíbrio. A nutrição, ela é um equilíbrio. O UC2 é o colágeno das articulações. Ele é o colágeno não desnaturado do tipo 2 e ele reforça as articulações.
Então, é uma suplementação interessantíssima para praticantes de força, que fazem atividades com pesos, assim como corredores, né, que estão sempre naquele impacto. Apresento para vocês o nosso principal guia que nós temos, né, que é o Nutrition and Athletic Performance, e é aqui que vocês vão encontrar, para quem busca, entender um pouquinho melhor sobre quantidades dos nutrientes, né? Quanto que eu devo usar de carboidrato, quanto que eu devo usar de proteínas. Então, aqui é o nosso guia quando a gente pensa a respeito de atletas. E o que a gente vê muito descrito nesse nosso guia? É que, na verdade, o treinamento e nutrição tem uma forte interação no organismo a desenvolver adaptações funcionais e metabólicas. Ou seja, o que eu quero que vocês gravem é a palavra adaptação. Na nutrição, a gente precisa adaptar o metabolismo, assim como nos treinos, né? A gente precisa ir vendo essa evolução. Então, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. A gente precisa fazer o passo a passo. Treine para suplementar, não suplemente para treinar. Eu amo essa frase, porque como as pessoas têm a mania de comprar um pré-treino para chegar na academia, sendo o que mais bomba na academia e o que mais coloca peso para conseguir levantar o supino, por exemplo. O que acontece? Se eu não estou com o meu metabolismo adaptado, esse pré-treino não vai me resultar em ganho de massa muscular. Ele só me resultou em um pouco mais de energia. Mas isso não me forneceu nutrientes o suficiente para eu conseguir a adaptação que eu preciso para ganhar massa muscular. Então, tempo é tudo, né? Faça a coisa certa, que você vai ver que em um ano você vai se transformar, muito mais do que ter tentado fazer tudo em um mês e ficar patinando durante o ano inteiro. Dentro desse consenso, nós temos, então, a descrição de alguns tipos de suplementos, né? Como a creatina, que a gente já comentou, a cafeína. A cafeína tem uma particularidade, porque nós também respondemos diferentes geneticamente a respeito da cafeína. Existem algumas pessoas que têm o metabolismo lento para a cafeína e algumas pessoas que têm o metabolismo rápido para a cafeína. Existe um sinal clínico para isso que é fácil da gente perceber. Então, quando vocês bebem café, vocês sentem cheiro de café na urina ou não? Aproveitei. Quem não sente cheiro de café na urina são pessoas que têm metabolismo lento para a cafeína. Ou seja, essa cafeína vai ficar agindo por mais tempo no seu metabolismo. Essa pessoa deve limitar... se não sente. Essa pessoa deve limitar o consumo da cafeína em, no máximo, 300 ml de café por dia. Então, passando dessa dosagem, já se torna risco cardiovascular. Algumas pessoas têm um metabolismo rápido para a cafeína. E isso a gente pode ver através do teste genético, né? Que aí a gente vai ter uma certificação melhor. Quem tem metabolismo rápido para a cafeína pode tomar o café que quiser, que provavelmente não vai ter nenhum risco cardiovascular sobre isso. O teste genético é muito interessante, que é esses genes que eu apresentei já alguns para vocês, pouquíssimos, né? Mas é porque a minha proposta aqui é lançar a ideia, né? Para que a gente tenha essas perspectivas e saber que isso já está sendo utilizado na prática clínica de hoje. Mas não se deixem enganar. Existem muitos profissionais que vendem o teste genético como uma promessa de mudança na sua vida. Você vai fazer um teste genético e você vai ter a dieta perfeita para os seus genes. Não é bem assim. Na verdade, o nosso estilo de vida está predominando determinados genes. Então, algumas vezes, eu posso ter em mãos o perfil genético dessa pessoa, mas se eu vou aplicar o planejamento alimentar para aquilo ali, no momento que ela está vivendo, não vai ser a dieta perfeita. Então, existe o momento de cada um. Seguindo nos suplementos, eu vou e volto. O bicarbonato de sódio, inclusive já teve um estudo realizado aqui em Santa Cruz, por uma colega nutricionista, com o bicarbonato de sódio em corredores,
e o que a gente percebeu é essa melhora da capacidade de endurance. Então, se percebe muito o retardo da fadiga. Tá? E isso é o que a beta-alanina também promove. Porque o bicarbonato de sódio, para ele ter essa resposta, tu teria que tomar em torno de 20 gramas de bicarbonato de sódio. E 5 gramas já é horrível. Então, 20 gramas é quase que intragável. Então, a beta-alanina é um suplemento alimentar que a proposta dela é justamente neutralizar o nosso pH sanguíneo. Durante a atividade física, a gente vai acidificando o meio, né? Então, o nosso pH vai ficando muito mais ácido. Isso é o que nos leva à produção do ácido lático e isso é o que nos traz a fadiga. Então, não consigo mais treinar, né? A beta-alanina é justamente um suplemento que vai neutralizar esse pH e consegue extenuar esse tempo e retardar essa fadiga. O whey protein é um suplemento alimentar muito conhecido já. Na verdade, a sua composição, ele vem da proteína do soro do leite, e a sua composição é de vários compostos bioativos, que são as beta-globulinas, alfa-lactoglobulinas. Esses compostos bioativos do whey são as partes protetivas do whey. É aquela parte que nos ajuda a aumentar a imunidade, principalmente. Então, o whey protein é outro suplemento muito bem estudado. Eu trouxe aqui para vocês os que são mais bem estudados, tanto é que temos eles nesses consensos e nessas diretrizes. E essa proteína do soro do leite, ela nos ajuda não só no aumento de massa muscular, quanto também na imunidade, principalmente por esses compostos bioativos. Nós temos estudos já relacionados com câncer e uso de whey protein, hepatites B, HIV, justamente por ele melhorar a imunidade. O whey protein, nós também encontramos vários estudos com pessoas com mais de 50 anos, porque, justamente, quanto mais, ao passar da idade, a gente vai precisando muito mais de proteínas. E o que acontece, muito mais até num perfil mais idoso, é a falta da mastigação, e é aí que a proteína suplementar acaba auxiliando. Testosterona, a importância de colocá-la em ordem. Então, esse nosso perfil hormonal, ele precisa estar em equilíbrio para a gente conseguir, principalmente, resultados em hipertrofia. Sinais de baixa de testosterona são fadiga crônica, insônia, cansaço, falta de libido, e isso acarreta tanto homens quanto as mulheres, porque mulheres também têm a testosterona. Então, nós precisamos manter esse hormônio também em ordem para a gente conseguir os nossos resultados. Então, é importante avaliar, sim, e é importante utilizar estratégias para a gente melhorar esse perfil. Então, a nível nutricional, o que nós encontramos são suplementos como tríbulos terrestres, maca peruana, a própria rhodiola rósea, que são ativos que podem melhorar essa função da testosterona. Tríbulos terrestres costuma funcionar muito mais em mulheres, maca peruana muito mais em homens. Então, a gente vai utilizando os ativos também com esse propósito. Já estou chegando ao fim. Nós desvendamos o grande segredo. Trabalhe, treine, alimente-se e durma. Repita isso todos os dias. Eu tenho um desafio para vocês, que vocês encontram tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram, o desafio do Mindful Eating, que é a atenção plena ao comer. Acima de tudo, nós precisamos nos dedicar melhor para o alimento. É realmente estar presente naquilo que nós estamos fazendo. Isso para tudo na nossa vida, né? Seja na hora de comer, seja na hora de estudar, seja na hora da nossa prática da atividade física. E esse desafio é muito interessante porque ele te faz provar um tipo de alimento e sentir o cheiro, sentir o paladar, observar e assim mudar o nosso comportamento alimentar ao longo do dia. Tentem fazer, porque eu tenho certeza que vai mudar o comportamento de vocês na sua relação com a comida no dia a dia. Não espere pelas circunstâncias perfeitas, elas nunca chegarão. Bom, aqui eu deixo o meu contato, agradeço muito e
vou abrir para perguntas, né? Não sei se o Ronei quer falar alguma coisa. Pessoal, vamos fazer assim, ó. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida para a Camila, eu vou levar o microfone até vocês para fazer pergunta, porque está sendo feito videoconferência em Montenegro, senão eles não ouvem a pergunta. Tá ok? Boa noite. Boa Eu noite. queria saber, assim, por exemplo, que nem o café, para mim, tipo, eu tomo muito café, eu não consigo dormir sem tomar café. Isso é meio que bom ou ruim? É ruim? A gente tem que cuidar esse exagero na cafeína, com certeza. Tu está buscando uma prática errada. A gente precisa encontrar outras alternativas para induzir esse sono. Uma delas é o uso do chá que te ajude a dormir melhor, como chá de camomila, chá de mulungu, chá de melissa. Todos eles, mulungu, melissa. Porque justamente o processo de utilizar muita cafeína acaba atrapalhando nesse processo do ciclo circadiano. Então, para o sono, a gente precisa buscar alternativas que vão ser como chazinhos para ir nos acalmando. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, ó. Na verdade, não sei. Eu vou falar a situação e daí tu avalia o que tu quer me dizer. Tá. Eu estava emagrecendo muito, porque eu pratico muita atividade física, eu trabalho com dança, eu dou aula o dia inteiro, e se eu não estou dando aula, eu estou preparando aula. Então, eu danço o tempo inteiro, todos os dias. E eu emagreci muito, a cara entrou para dentro, assim, enfim, aquelas coisas padrão de perda de peso total, né? E aí eu comecei a comer carne, basicamente, todos os dias, com arroz ou com massa e, enfim, algum molho para não engolir seco, né? E foi basicamente isso, e resolveu. Só que daí começou a falar e eu comecei a ver que eu estou fazendo tudo errado, porque eu estou comendo tudo que tu disse para não fazer, eu fiz. Sim. Só que deu resultado. Na verdade, o que acontece? Os resultados que a gente pode ver consumindo somente carne e o carboidrato, eles podem ser por pouco tempo, né? Vamos ver a partir de agora como tu vai conseguir modular isso. Porque, na verdade, o que tu conseguiu foi um controle calórico, né? Então, momentaneamente, solucionou o problema e tu começou a ver um aumento de peso. Contudo, quando a gente está pensando principalmente nesse perfil inflamatório do intestino, agora eu espero que eu tenha conseguido te conscientizar do porquê que as saladas também são importantes, né? Então, salada não é só para emagrecer. Legume e verdura não é só para emagrecer. Eles têm uma importância na nossa saúde, na nossa integridade intestinal, na nossa resposta sobre os outros nutrientes no nosso metabolismo também. Então, existem outros micronutrientes que se tornam importantes no processo de hipertrofia, como o selênio, que vem da castanha do Pará, como o magnésio, que está nos folhosos verdes escuros. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Talvez, momentaneamente, tu vê um resultado por tu ter organizado as calorias mesmo, mas a gente precisa dar continuidade para esse processo, né? Então, agora, esses outros viés começam a fazer parte. Nós somos profissionais da saúde, todos vocês estão em busca disso e nós precisamos ser exemplo disso. Então, eu espero que tudo que a gente conversou aqui hoje seja tanto para conscientizá-los frente aos seus futuros alunos, assim como também para a parte pessoal, porque toda vez que nós vamos nos tornando exemplos e seguindo aquilo que a gente preconiza e aquilo que a gente fala, nós nos tornamos verdadeiros naquilo, nós temos propriedade sobre isso. Então, tentem praticar os pequenos detalhes, desde o sono, desde o intestino, porque vocês vão sentir. Quando a gente sente a diferença, a gente faz. Tu segue fazendo e tu segue falando, porque tu notou que aquilo mudou a tua qualidade de vida mesmo. É isso.
Isso aí, agora não é o aumento de peso, nós temos que cuidar para não se tornar só gordura abdominal, né? E agora começar a pensar em aumento de massa muscular. Sim, ótimo. Sim, metabolismo bom. Desgraça. Dá para mim um pouquinho do teu metabolismo. Boa noite, meu nome é Paola. Eu Sim. tenho uma dúvida de uma aluna minha, na real. Ela é vegana, ela não come nada de origem animal, nem ovo, nem carne. Se ela consegue, assim, perder gordura e ganhar massa, mesmo assim? Sim, mas ela precisa de um acompanhamento nutricional. É quase... na verdade, todo mundo precisa de uma nutricionista, né? Óbvio. Mas, na parte, quando a gente quer falar a respeito do vegano, principalmente vegano, né? Nem vegetariano, vegano, precisa de um acompanhamento, porque essa pessoa precisa estar avaliando, sim, principalmente as suas vitaminas do complexo B, aquelas que a gente falou, da B12, o ácido fólico, o ferro. Eles vão impedir o aumento de massa magra no momento que está em deficiência desses micronutrientes. E depois disso, a gente pode estar fazendo uso não só de suplementos, assim como alguns alimentos. Tem um tempero alimentar que o nome é Nutritional Yeast. Ele é uma levedura nutricional que tem sabor e ele tem todas as vitaminas do complexo B, inclusive a vitamina B12, que aí pode ser usada por vegetarianos ou veganos. Mas tem que ter essas artimanhas nutricionais. Não tem como a gente dizer... coma só o carboidrato que tu vai conseguir. Tu vai ter que suplementar ou consumir uma adequada porção de feijão, de grão de bico, né? Tem como, mas com acompanhamento. Boa noite. Sim. Eu gostaria de saber se tem alguma restrição no uso da creatina, tempo de uso e tempo de pausa teria? Hoje em dia não existe nenhum estudo correlacionando a creatina com sobrecarga renal ou hepática. Então, depende a pessoa, depende o paciente. A gente pode sim fazer um uso contínuo da creatina. Não existe aquele consenso específico de que tu precise fazer uma pausa. Então, essa pausa é, na verdade, para avaliar o paciente. Aquela pessoa que faz um acompanhamento nutricional, ela vai estar fazendo corriqueiramente os seus exames. E é assim que a gente vai observando se eu posso manter ou não. Mas não existe uma regra, devo fazer uma pausa. Não existe essa regra. E, inclusive, pode-se fazer a própria saturação de creatina, que são doses maiores por uma semana, porque vai causando uma flexibilidade metabólica melhor, e isso pode trazer mais resultados em ganho de massa magra. Tá. E uma quantidade por dia, por exemplo? A creatina, o uso dela é de 5 gramas por dia, né? Então, a gente até usa com alguns pacientes que não fazem atividade física e que estão precisando de mais memória, são pessoas que estão cansadas. A gente pode fazer o uso de em torno de 3 gramas por dia, que essa pessoa vai ver essa melhora na disposição do dia a dia. Mas, geralmente, com a busca por ganho de massa magra, são as 5 gramas por dia. Boa noite. No pós-treino, desculpa. Capaz. Boa noite, meu nome é Isadora. Eu queria saber, continuando a dúvida do colega, se muda alguma coisa depois que eu parar de usar a creatina? Então, na verdade, qualquer ganho de massa muscular que eu tenho, tu quer dizer sobre isso, eu ganhei essa massa magra, eu quero manter ela, né? Então, qualquer ganho de massa muscular que eu tenho, eu preciso nutrir essa massa magra, né? Então, é bem por isso que o acompanhamento nutricional, ele vai mudando a cada mês. Então, hoje eu tenho tal massa muscular, no mês que vem eu aumentei minha massa magra, minha dieta tem que aumentar. Então, eu preciso ir nutrindo essa massa muscular. Então, esse ganho, principalmente de força, é mais expressivo quando eu estou em uso dela, da creatina. E quando tu faz a pausa, pode sim haver um pouco de diminuição de força. Mas a tua massa muscular, tu pode manter através da alimentação, com certeza. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao BCA, a utilização dele ali, qual que seria a melhor forma correta e, tipo assim, treinamento mais prolongado, assim, se eu posso tomar antes ou depois, qual que seria a melhor recomendação. E a outra pergunta é sobre o Carbap, que a gente pode utilizar durante atividades de longa duração, né? Se é ideal
quanto tempo e quantos... Tipo assim, vou correr uma corrida longa de 1h30. Eu posso tomar durante a atividade, depois, só para esclarecer melhor. A primeira pergunta é sobre o BCA e a segunda é sobre os géis de carboidrato, isso, né? Tá. Bom, o BCA, na verdade, hoje em dia, o que a gente tem na literatura é que ele não hipertrofia. BCA não aumenta a massa muscular, mas o BCA previne perda de massa muscular. Principalmente em dietas restritivas, o BCA é benéfico para não perder massa magra, mas ele não faz hipertrofia. Todos os estudos, eles avaliam em tecido muscular, tu não percebe hipertrofia. Contudo, quando o BCA entra na nossa célula, principalmente a leucina, que é o aminoácido mais importante, se transforma em HMB. HMB é o metabólito da leucina. HMB é a leucina na sua forma ativa. Existem estudos que mostram que a suplementação de HMB traz hipertrofia. Então, o HMB pode sim aumentar mais massa muscular. Então, é um outro suplemento, uma outra categoria que é mais utilizada para pacientes que buscam hipertrofia. Quando a gente fala sobre os géis de carboidratos, são essenciais, principalmente para corredores de longa distância. Se é um indivíduo que está correndo mais de 10 quilômetros, ele vai precisar de uma suplementação de carboidrato. E existem pessoas que, literalmente, não toleram o gel, justamente por causa da digestibilidade, né? Porque ele é muito difícil de digerir, tu tem que tomar água junto com ele igual. Então, de qualquer forma, tu vai ter que levar uma garrafinha de água também. Então, dá para se fazer o uso de suplementos em pó nessa situação também. Corridas de longas distâncias, elas precisam de suplemento. Então, a gente tem que entender o ponto que o meu exercício físico está exacerbando a minha capacidade fisiológica, o suplemento é essencial. Se eu estou fazendo uma corrida de 15 quilômetros e eu não estou usando nenhum tipo de suplemento ou algum alimento intratreino, eu vou estar, assim, perdendo massa muscular e danificando o meu metabolismo. Vocês sabem muito bem que, tanto nós como nutricionistas, o nosso alimento ele pode tanto ser um remédio, como ele pode ser um veneno. A atividade física é a mesma coisa. Vocês têm em mãos algo que pode salvar a vida de alguém, como pode danificar uma pessoa, quando a gente pensa principalmente em esportes de alto rendimento não é saúde, e se essa pessoa ainda mais não está se alimentando bem. Então, aí vai ser pior ainda. Boa noite. Eu gostaria de saber a questão do abacate, os melhores momentos para comer ele, café da manhã e tudo mais. Abacate e ovo é a hora que tu quiser. Se não sabe o que comer, ovo tá certo. Se não sabe comer, abacate tá certo, tá? Em qualquer situação. Quando se busca hipertrofia, ganho de massa magra, durante a noite a gente tem justamente a produção do GH e a produção da testosterona. Existem evidências que o consumo de gordura imediato antes de dormir pode atrapalhar na função do GH. Ou seja, 2 horas antes de dormir, eu posso comer gordura. Mas na minha refeição da ceia, essa gordura pode atrapalhar na função do GH. Então, é um único momento que talvez fosse... Contudo, assim, isso já é quando o paciente já está num nível muito máximo, sabe? Quando aquela pessoa já está fazendo acompanhamento há muito tempo e que o mínimo do detalhe faz a diferença para esse resultado, né? Agora, pode ser consumido de manhã, pode ser consumido no almoço, pode ser consumido no lanche da tarde. O abacate pode ser utilizado com whey protein, por exemplo, misturado com banana e whey protein. É um ótimo lanche da tarde, tanto para pacientes que buscam perda de gordura corporal, quanto aqueles que buscam aumento de massa muscular, e aí podemos usar mais carboidrato nessa refeição ainda junto. Ele pode ser usado de uma forma salgada, pode ser usado de uma forma doce, né? Então, pode variar. Como pré-treino, ele não é muito interessante. Então, eu consumir uma gordura como um abacate 1 hora antes do treino, provavelmente o teu treino não vai ser muito bom, né? Porque
a gente está lá treinando e conversando com o abacate. Então, no pós-treino, para quem busca perda de gordura abdominal, ele é interessante. Porque aí ele vai ser uma gordura que vai me auxiliar ainda como uma fonte de energia e metabolizar melhor essa gordura corporal. Já se eu busco mais hipertrofia e não me preocupo com gordura, aí o abacate pode ser usado mais ou menos 2 horas depois desse treino. É que é muito individual, né? Mas, numa questão hormonal, metabólica, ele pode ser usado em qualquer horário. Boa noite. Eu tenho um cliente celíaco e diabético, certo? Ele me perguntou se tem alguma suplementação que ele possa tomar, já que ele é muito restrito. Sim, várias. Mas, na verdade, a gente precisa fazer toda a avaliação dele, né? Então, tem que organizar toda a alimentação em primeiro ponto. O suplemento ele vem para complementar a dieta. Então, em primeiro ponto, eu preciso trabalhar com alimento para depois estar complementando com a suplementação. Mas os que mais tem que se ter cuidado são principalmente aqueles ricos em carboidratos, né, que é os que ele não pode fazer uso por causa da diabetes. E o caso do whey protein, por exemplo, ele pode ser utilizado mais em princípio no pós-treino. Porque o diabético, a questão é toda a liberação daquele GLUT4 para ir lá e absorver a glicose, né? Então, o diabético não tem aquela produção da colherzinha da insulina, se tu olhou a imagem, ele não tem aquela produção perfeita. Mas durante o treino ele libera o GLUT4, que vai lá, pega a glicose e leva a glicose para dentro da célula. Então, se ele usar no pós-treino imediato alguma fonte de carboidrato, esse carboidrato vai ser mais bem absorvido. Então, o uso do whey protein no pós-treino, por exemplo, é interessante para ele, né? Mas outros suplementos aí todos têm que ser avaliados, né, de acordo com a alimentação em geral. Camila, e para pacientes que fizeram bariátrica? Então, a bariátrica é complicadinha, principalmente em função da absorção dos nutrientes, né? Mas é aí que a suplementação se torna muito mais interessante, porque essa pessoa tem uma má absorção, principalmente dessas vitaminas do complexo B, e aí o uso do suplemento é indicado, o uso do whey protein é indicado como um processo de absorção melhor mesmo, né? Então, é necessário. É por isso que é importante distinguir, né? A suplementação não é um bicho de 7 cabeças, a suplementação não é bomba. É por isso que eu quis trazer para vocês o caso do C2, o caso da creatina com outras visões, justamente porque existem situações que se faz necessário, né? Oi. Eu tenho uma colocação só para alertar quanto leiga que sou. Não sou da área da saúde e vocês todos que estão aqui são da área da saúde. O quanto que o posicionamento que vocês têm e o quanto que a forma como vocês entregam a qualidade do serviço que vocês prestam para a saúde das pessoas vai fazer total diferença para a qualidade de vida delas. Vocês têm um papel decisivo para a saúde das pessoas. Então, que esses momentos sirvam para reflexão de quem vocês querem ser como profissionais, se vocês se contratariam. Eu sou leiga e eu sou paciente da Camila há mais de 2 anos e minha vida mudou. Eu sou celíaco, sou intolerante à lactose também. E eu ganho massa muscular. E se eu não tivesse um acompanhamento nutricional, eu não renderia, eu teria muitos problemas. E o fato de a gente só se dar conta quando a gente cai na saúde é porque a gente não cuida dos micronutrientes. E sozinhos nós não sabemos cuidar dos micros. A gente só sabe cuidar dos macros. Carboidrato, proteína. Mas os micros nos fazem cair tão fundo que a gente precisa depois ir para o hospital. E ninguém quer isso. Então, cuidem dos seus alunos e dos seus pacientes. E, graças a Deus, eu tenho alguém que cuida por mim também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Com certeza. É justamente o princípio que eu tentei trazer para vocês na proposta daquele vídeo, que é justamente para mexer com isso com vocês, a importância que a gente tem. Nós podemos promover saúde, nós podemos prevenir doenças e trazer mais qualidade de vida para os nossos pacientes, alunos, aqueles que buscam o nosso acompanhamento.
Obrigada. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, uma frase que ficou marcada, é que a gente é o que a gente come. Então, a gente pode até fazer cara feia para algumas coisas aqui que a Camila falou, né? Eu estava brincando ali também com as colegas, né? Se ela cortar café, eu vou levantar e vou embora. Mas o que está ali, ela estudou, outras pessoas estudaram, e é verdade. A gente não gosta de, às vezes, aceitar muitas coisas, né, quando são verdades. Mas se procura a qualidade de vida, e dentro da nossa área de educação física, é o que a gente tenta passar para o cliente ou para o aluno, né? Às vezes as verdades doem, mas, na verdade, a gente sabe que é isso que tem que ser dito. O que cada um vai cumprir é outra coisa daí, né? Agradecer, Camila, mais uma vez pela disponibilidade, por compartilhar conosco o teu conhecimento, que não é fácil adquirir conhecimento, né? A gente sabe quanto é difícil, e nos colocar à disposição aqui no curso, para que tu precisares. Uma salva de palmas. Obrigada.